Bom dia a todos. Tão bom estar de volta ao SEMA Recreio. Para quem não sabe, eu já sou trabalhadora da casa tem um tempinho. Comecei aqui no SEMA Recreio. Na verdade, eu comecei no Barra Shopping. Comecei a frequentar no Barra Shopping. Não sei se tem alguém aqui que lembra lá ali no Centro Ecumênico do Barra Shopping. E aí eu ia ali, comecei ali a estudar, a frequentar as palestras. Obviamente que encontrei meu lar aqui dentro do SEMA, da casa de Irmã Maria Angélica. Fui muito bem recebida, muito acolhida por todos os trabalhadores do plano material e do plano espiritual também. Depois passei a vir aqui, logo depois, passei a vir aqui para o Recreio, porque só tinha curso aqui. Então, vinha, fazia todos os cursos, às vezes fazia mais de um curso num dia, naquela coisa inebriante, né, de beber na fonte da doutrina, que eu acho que muitos de nós passamos já por isso, dessa libertação de conhecer a doutrina espírita e de cada vez mais aprender com ela, colocar em prática. E aí, depois, o SEMA Barra abriu e agora eu, por uma questão de morar mais perto, eu acabo ficando muito pelo SEMA Barra, dando aula, palestra, enfim. Mas sempre que eu sou convidada pela casa a retornar aqui ao Recreio para fazer palestra, para dar aula, alguma coisa, é um ótimo subterfúgio, uma ótima desculpa para retornar a essa casa que eu tenho um carinho tão grande, que me acolhe tanto e que eu encontro pessoas tão queridas, tão amigas também. Então, que bom poder começar essa manhã aqui com vocês, essa quinta-feira, para mais um estudo. E hoje não é um estudo fácil. Não é um estudo fácil, eu acho, não é um estudo fácil de se falar e também não é um estudo fácil de se ouvir, porque vamos falar sobre reconciliação com os adversários. E eu acho que é um pouco incômodo para todos, porque Jesus nos trouxe esse ensinamento há tantos anos, mas nós não só não aprendemos esse ensinamento, como também não o colocamos em prática. E aí eu quero começar contando uma história para vocês, e depois vocês vão perceber, vão entender o porquê que eu estou contando essa história, e vão saber que é uma história verídica. Mas vou começar contando para vocês que, há alguns séculos atrás, existia um rei muito poderoso, rei de um grande país da Europa. Ele era poderosíssimo, riquíssimo, mas ele era um déspota. Era muito violento, era muito truculento. Ele tinha sede de poder, dinheiro, riquezas, territórios, e tudo que ele podia para conquistar todos esses bens materiais, ele fazia. Mas acontece que ele tinha um grande adversário, um grande inimigo, que era o rei de um país vizinho ao dele. E esse rei também o odiava. Então, os dois viviam em pé de guerra, os dois se odiavam mutuamente e estavam sempre lutando um contra o outro para ver quem conquistava mais territórios, mais riqueza, enfim. Até que, um dia, esse rei, muito poderoso, ele resolve montar um plano, um esquema de guerra com o seu fiel escudeiro, que era um general que também era extremamente vingativo, cruel. Até o corpo dele era um corpo assim, bastante corpulento, até um pouco deformado, primitivo mesmo. Ele tinha toda aquela sede de sangue, de vingança, de matar, de esfolar. Tudo isso que a gente sabe, quem já assistiu filmes antigos de época, os seriados, a gente sabe que era bem assim que acontecia. E aí, esse rei e o general traçam, então, um plano para invadir as terras do rei inimigo, tomar todos os bens, tomar toda a fortuna e, inclusive, o território. E ficar com tudo para eles. Então, durante meses, eles esquematizam esse plano, até que eles colocam esse plano em prática, e esse general, que era o comandante do exército desse rei,
vai para a guerra, o rei vai junto e eles conseguem, enfim, derrotar esse rei. Eu não preciso dizer para vocês que foi uma guerra completamente violenta, sanguinária, onde muitas pessoas morreram, onde muitas casas foram incendiadas, muitos bens foram tomados. Foi uma verdadeira tragédia. Mas, no final das contas, esse rei conseguiu o que ele queria. E o melhor de tudo, o seu general, seu fiel escudeiro, capturou o rei inimigo, colocou ele amarrado, amordaçado e veio arrastando ele até o território vizinho. Chegando no território do rei vencedor, esse general e o exército apresenta o rei vencido, todo estrupiado, já assim, num estado deplorável, e começam a brindar, festejar, e o rei então diz: eu vou fazer uma festa para comemorar a minha vitória, e vou chamar todo mundo, todos os súditos, todo o meu exército, eu quero todo mundo comemorando comigo a derrota desse meu inimigo, e, mais do que isso, eu quero que vocês coloquem esse inimigo numa jaula, numa gaiola, e pendurem ele no centro do palácio, do salão de festas do palácio, para que todos que participem da festa possam ver esse inimigo derrotado. Assim foi feito, o inimigo foi para a jaula, pede muito, estava muito humilhado, muito machucado, mas todos riam. E foi assim uma festa, muita comida, bebida, mulheres, música, farra. Todos puderam zombar daquele rei capturado, todos puderam jogar coisas nele, cuspir, enfim, fazer festa com ele. No final dessa festa, desses festejos, o rei vencedor chama o seu general e diz: olha, cansei, não sei o que eu vou fazer com esse meu inimigo, então eu vou fazer o seguinte, vou te dar um presente. Você pode pegar ele, leva ele para os festejos fora do palácio, se diverte com ele, pede para o pessoal se divertir com ele, depois toma ele, faça dele o que você quiser. Esse homem é seu, faça dele o que você quiser. O general parecia que ganhou o quê? Um brinquedo de Natal. Pegou, fez isso, levou ele para fora do palácio, mais humilhações, enfim. E no final, cansado, porque quem faz o mal também cansa, tá, gente? Tem uma hora que cansa, fica entediado, quer mudar. E aí, o que aconteceu? Ele jogou esse inimigo num fosso que tinha no palácio cheio de crocodilos. Fim da primeira parte da história. Pois é, acompanhem comigo. Que agora é que vem o plot twist, agora vem a mudança. Séculos se passam e esses três personagens, o rei vencido, o rei vencedor e o general, reencarnam novamente, depois de alguns séculos, reencarnam juntos, novamente, no cenário da Terra. Quem eram esses três personagens? O rei vencedor reencarna como Getúlio Vargas. O rei vencido reencarna como Carlos Lacerda. E o general reencarna como Gregório Fortunato. Eu não sei se todo mundo aqui sabe essa parte da história, né? Se lembra. Se não sabe, a gente vai contar aqui. E se não se lembra, a gente vai recordar aqui, tá? Bom, as três personagens reencarnam. E é importante eu falar aqui que há todo um planejamento reencarnatório. Apesar de serem adversários de longo tempo, de longa data, de ter ali um grande comprometimento entre eles, com certeza absoluta, o que aconteceu? Houve um planejamento reencarnatório para dar certo, porque o planejamento reencarnatório é sempre para dar certo. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Irmão José, já na psicografia do início, já fala isso para nós, que, aliás, psicografia maravilhosa também. E se cruzam, o caminho delas se cruzam novamente. Getúlio Vargas, presidente, foi presidente do Brasil. Na década de 50 foi o seu último mandato, né, presidencial. E Carlos Lacerda era um grande jornalista, mas era o maior adversário político de Getúlio Vargas. Era um grande inimigo político de Getúlio Vargas. Eles se detestavam e viviam brigando um com o outro.
Carlos Lacerda tinha um jornal muito famoso na época, que era a Tribuna da Imprensa. Muito obrigada. Tribuna da Imprensa. Isso aí, ótimo. Tribuna da Imprensa, e ele estava o tempo inteiro soltando muitas matérias sobre Getúlio Vargas, enfim. E ele foi o responsável por uma grande crise no governo da época de Getúlio Vargas. Então, eles viviam as turras, viviam brigando. Nada diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Nada mudou, enfim. E aí eles se detestavam, viviam nisso, quer dizer, mas não sabiam, por conta do esquecimento do passado, o porquê já desse sentimento todo de ódio entre os dois. E Gregório Fortunato, ele já criança, ele nasceu ali na fazenda, onde Getúlio Vargas também nasceu. Então, desde criança, eles se tornaram amigos. E Gregório Fortunato, ele endeusava Getúlio Vargas. Desde criança, ele olhava para Getúlio Vargas como se ele fosse um deus. Então, desde criança, ele tinha essa subserviência a Getúlio Vargas, porque tinha sido já o seu fiel escudeiro, já tinha sido acostumado a servi-lo em outras encarnações. Muito bem, os anos passam, Gregório Fortunato acaba se tornando também o homem de confiança de Getúlio Vargas, seu general ali, que tomava conta, né, que administrava e quem tomava conta da polícia, né, e dos seguranças, fazia parte ali da segurança de Getúlio Vargas. Bom, o que acontece a partir daí? Brigas, muitas brigas. Gregório Fortunato, então, por conta própria, usa o seu livre-arbítrio e decide que vai armar um atentado contra Carlos Lacerda para matar Carlos Lacerda e, então, livrar Getúlio Vargas daquelas confusões todas. Para quem já sabe essa parte da história, ele planeja o atentado que aconteceu na Rua Toneleiro, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí ele fica lá de tocaia, aguardando Carlos Lacerda chegar. Carlos Lacerda chega num carro junto com o major Rubem Vaz, que era major da Aeronáutica do Brasil na época. E quando os dois saem do carro, quando Gregório Fortunato vê Carlos Lacerda descendo do carro, por um instante ele escuta uma voz que dizia: "Esse homem é seu, faça com ele o que você quiser." Que era uma reminiscência de outras vidas. O que ele faz? Naquele exato momento, ele abre fogo contra Carlos Lacerda, atira, consegue acertar a perna de Carlos Lacerda, que sai com vida, mas ferido levemente, e acerta também o major Rubem Vaz, que fica gravemente ferido e morre a caminho do hospital. Muito bem. Depois que isso acontece, há uma comoção geral, uma confusão. O governo, que já vinha se arrastando em vários escândalos, decai de vez. Getúlio Vargas fica sabendo do atentado e fica extremamente triste, decepcionado, chateado, justamente por saber que o homem dele de confiança tinha se envolvido nisso tudo. Então, ele fica extremamente decepcionado, porque ele já era um espírito que estava tentando se ajustar. E se depois vocês forem ler, né, na biografia de Getúlio Vargas, a gente sabe quantos benefícios ele, de certa forma, trouxe para nós. Então, ele fica muito chateado. E depois as investigações concluem que Getúlio Vargas não sabia, não tinha absolutamente nada a ver com esse atentado. Ele é inocentado. Mas aí as pessoas do partido, a população, todo mundo estava completamente consternado, todo mundo perdido, e começa uma pressão muito grande para que Getúlio Vargas renuncie. E Getúlio Vargas, aquele rei poderoso, acostumado a vencer, acostumado às vitórias, ao poder, não conseguia aceitar para a sua vida uma renúncia, um fracasso. E, infelizmente, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas decide sair do plano material pela infeliz porta do suicídio. Ele comete suicídio, deixando uma carta, né, que ficou muito famosa, que ele diz: "Eu saio da vida para entrar na história." E ele, de fato, achou que aquela era uma saída honrosa. Enfim, mês passado nós tivemos aqui tantas palestras sobre
tivemos o Setembro Amarelo e tantas palestras nos explicando a respeito do suicídio e de todas as consequências, de todas as causas, do porquê que o suicídio nunca será a melhor opção, que viver é sempre a melhor opção. Então, Getúlio Vargas tem os seus compromissos, mais uma vez, agravados. Depois de um longo período de muitas aflições, de muitas amarguras, de muito arrependimento, ele consegue ser socorrido pelo plano espiritual, pelos seus mentores. Ele se recupera, começa a trabalhar no plano espiritual e consegue ter acesso a essas memórias todas daquela época que ele não tinha. E aí ele começa a entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele reconhece o general de antigamente como Gregório Fortunato, ele reconhece a figura dele como rei déspota, como Getúlio Vargas, ele reconhece Carlos Lacerda. Então, ele é levado a assistir essa história. E, então, um dos seus mentores espirituais, quem ajudou ele nesse processo, para que depois ele viesse e escrevesse essa história, foi o escritor português Eça de Queiroz, que foi quem o ajudou, e é através da psicografia de Eça de Queiroz que a Wanda Canuti, médium, psicografou esse livro, que é da onde eu conto essa história, e o livro é maravilhoso, conta tudo desde o início, né? Enfim, se chama Getúlio Vargas em Dois Mundos. Getúlio Vargas em Dois Mundos, da Wanda Canuti, por Eça de Queiroz. E é maravilhoso, porque a gente começa a entender a história e eu acho... A gente sabe, né, assim, o livro deixa a entender de que esses personagens estão se preparando para uma nova encarnação no Brasil. Calma, né, gente? Eu acho que ainda não aconteceu, não sei. Eles estão planejando essa reencarnação aqui no Brasil para um reparo. Não se sabe necessariamente se em posições de poder, enfim, né? A gente sabe que a lei divina tem inúmeras formas e maneiras, né, de fazer com que os adversários se reconciliem. Então, existe um planejamento reencarnatório que está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho, para que dessa vez dê certo. E é importante também extrair dessa história, porque eu não tenho dúvida de que isso vai ser resolvido. Eu não tenho a menor dúvida, porque a lei de Deus é lei de amor, de bondade, de caridade, de misericórdia. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E, através das nossas atitudes impensadas, da nossa teimosia, do nosso primitivismo ainda, né? O que a gente faz? A gente escolhe errado. E a nossa imprevidência, né? A conta por essa imprevidência, ela chega. A fatura sempre chega. Agora, Deus, as leis divinas são tão compassíveis conosco que vem assim uma parcela tão pequenininha e sem juros, e a gente ainda reclama. E aí, quando, né, essa história, da primeira vez que eu vi, entendi, li, ela me impactou. E é um exemplo tão concreto do que Jesus trouxe para nós, quando ele nos diz, nesse capítulo 10 do Evangelho, que é o nosso estudo de hoje, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Não é tão mais fácil a gente resolver liquidar logo as nossas faturas com os nossos adversários? A gente quitar os nossos débitos com os nossos adversários? Porque tem muita gente que pensa assim, não, mas eu não sou adversário de ninguém, eu tenho adversários. Tem sempre alguém que acha que é essa Coca-Cola do deserto e que faz tudo certo, que é tudo bem. Olha, você pode até nessa encarnação se considerar uma pessoa boa, está fazendo tudo certo, e aí não sabe por que as coisas estão acontecendo com você, mas a gente não tem ideia das temporadas anteriores da nossa vida. A gente só está enxergando um episódio de uma temporada e a gente não sabe o que veio antes, o
que veio antes? O que eu fiz antes? A gente sabe que nós estamos na nossa melhor encarnação. Essa, sem dúvida nenhuma, é a nossa melhor encarnação. E a gente sabe que a gente tem que pegar essa encarnação e aproveitar, mas espremer bastante o suco para poder sair tudo o que a gente precisa. A gente precisa aproveitar essa encarnação para reparar tudo aquilo que nós já fizemos, para pedir perdão a todos aqueles que nós já magoamos. Eu acho que a gente precisa esquecer um pouco quem nos ofendeu e começar a pensar mais em quem nós ofendemos no nosso dia a dia ou nas nossas encarnações passadas. Eu sei que é muito fácil eu chegar aqui, subir aqui e falar, não, perdoem os inimigos, não, porque reconcilia com os adversários, não, porque não sei o quê. E, quando a gente passa por determinadas situações, é, de fato, muito difícil a gente conseguir perdoar, a gente conseguir entender o que o outro fez. Às vezes, a gente não vai conseguir entender nunca. Mas qual é o objetivo do perdão? O perdão é para o outro ou é para mim, no final das contas? O verdadeiro objetivo do perdão é curar o nosso ódio, é curar aquilo que nos prejudica. É claro que, quando alguém nos prejudica, a gente não vai esquecer aquilo. E nem é para esquecer completamente aquilo. Com o tempo, dependendo da nossa evolução moral, isso acaba acontecendo. Mas eu acho que essa não pode ser a nossa maior preocupação quando a gente fala de perdoai os vossos inimigos. Que Jesus disse, perdoai, amai, orai por eles, mas não disse que era para a gente ficar colado neles o tempo todo. Por quê? Porque é uma questão de sintonia, de afinidade. Então, é muito simples. Teve uma palestra até do Rossandro, que ele fala muito sobre essa temática do perdão e tudo mais, e teve uma palestra que ele estava falando, ele deu um exemplo ótimo, que é, se fulano, né, se uma pessoa te atropela e você fica paralítico, por exemplo, você não tem como esquecer aquilo, porque toda vez que você acorda e você se olha no espelho, você lembra daquilo que aconteceu, certo? Agora, se por acaso, suponhamos, né, a lei divina fosse, fulano te atropelou, você ficou paralítico? Não, então, peraí, vamos agora atropelar fulano e deixar ele paralítico também. Pronto, está resolvido o problema. Resolveu o seu problema? Você deixou de ser paralítico? O que resolve o olho por olho, dente por dente, que por muitas vezes isso foi utilizado, né, na nossa sociedade. Gandhi até falava, né, que numa sociedade onde tudo fosse olho por olho, dente por dente, né, acabaríamos todos cegos e banguelos, né? Ia ser horrível. E é a mais pura verdade. Então, fazer o mesmo mal ao outro na mesma medida da vingança, do ódio, da crueldade, não vai resolver o nosso problema. A gente precisa entender isso. A pessoa que, às vezes, perde um ente querido, vítima de uma violência ou alguma coisa assim, e pensa em fazer com o seu agressor a mesma coisa, acreditem, a dor não passaria. E é isso que Jesus vem nos ensinar. A gente sabe que dói, a gente sabe que é difícil, que determinadas situações são muito complicadas de se perdoar. Mas o perdão é para nós, porque o que nós fazemos por nós, para nós e com relação aos outros, diz muito sobre nós, sobre a nossa evolução, sobre aquilo que somos e aquilo que queremos ser. Agora, o que o outro faz é problema do outro. Diz sobre ele, sobre as escolhas dele, sobre o que ele faz e o que ele gostaria de fazer e de ser. Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa aprender a se desvencilhar das mágoas, da raiva, do ódio, das angústias. A gente precisa fazer melhores escolhas. E fazer melhores escolhas inclui em se escolher todos os dias. Escolher o nosso bem-estar, escolher
o amor próprio, o auto-amor. Não aquele parente do egoísmo, não, mas aquele que nos faz acender uma luz para que possamos iluminar os outros. Então, nós precisamos nos amar para poder doar esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. E essas histórias de encarnação, reencarnação, reparação, a doutrina espírita está cheia dessas histórias, desses avisos para nós. Não foi só Jesus. Quantos livros de André Luiz a gente não vê repetidas e repetidas vezes, repetidas e repetidas histórias de adversários que se odiavam e precisaram se reencontrar novamente aqui no planeta Terra, nosso campo de batalha, nossa escola, nosso hospital, nosso mundo de provas e expiações. Agora, por quanto tempo essas idas e vindas vão durar, depende de quem? Depende de nós. Porque as nossas escolhas, elas podem acelerar o nosso processo de evolução ou podem também atrasar e muito. O Chico Xavier tinha um amigo, o Arnaldo Rocha, que foi marido de Meimei, e eles eram muito amigos, e uma vez indo, tem duas histórias dele que eu acho ótimas de reparação, e uma vez eles estavam caminhando, Chico Xavier e Arnaldo Rocha, indo para o centro de estudos Meimei, e no caminho Arnaldo estava reclamando da vida, que é o que a gente faz, reclamar da vida. E aí Arnaldo estava, ai, Chico, eu estou muito triste porque nada está dando certo para mim, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e não sei o quê, eu estou muito chateado e tal. E aí Chico, caminhando daquele jeitinho dele, deixa Arnaldo falar, reclamar à vontade. Quando Arnaldo cansou de reclamar, aí Chico Xavier fala assim, ai, Naldinho, mas eu estou tão feliz. Aí o Arnaldo falou, não é possível. Eu estou aqui falando e agora ele vai me dizer que ele está feliz? Chico, você só pode estar de brincadeira. Não, Naldinho, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque hoje você só está apanhando. Porque antes ele batia. Hoje ele só está apanhando. Então o Chico está feliz da vida porque ele está reparando. Está reparando, reclama à vontade que está tudo certo. E uma outra história dele também, do Arnaldo, deve ter sido nesse mesmo período, né? Porque ele estava bem chateado. O Arnaldo tinha acabado de montar um escritório, ele era advogado, tinha acabado de montar... Não, perdão, ele era contador. Tinha acabado de montar um escritório de contabilidade, tinha comprado computador, né? Naquela época, montado tudo e tal. E aí, um dia, ele chegou lá no centro de estudos, né? O Chico falou, Chico, estou arrasado. Você não sabe o que aconteceu essa noite, invadiram meu escritório, levaram tudo novinho que eu comprei, não deixaram nada, levaram tudo, acabaram com tudo. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, e não sei o que, também reclamou, Chico ouviu. Aí, no final, Chico vira-se para Arnaldo e falou assim, meu amigo, como é bom devolver. Ou seja, está tudo certo. Não reclama não que você está devolvendo, sabe, você está se ajustando à lei, entendeu? Então está tudo certo. Eu acho que ser amigo do Chico devia ser uma benção, mas também devia dar uma raivinha de vez em quando. Devia dar um negócio, né? Porque a gente só queria alguém que acendesse a nossa fogueira, falasse assim, ai, meu Deus, não sei o quê. E aí o Chico vai e dá uma alfinetada e aí você não tem nem como reclamar. Você vai dizer o quê? Bom, se eu estou devolvendo, está tudo certo, né? E é exatamente isso. Será que a gente tem esses olhos para as coisas que acontecem na nossa vida? Sim, porque somos espíritos imortais. Estamos aqui na casa de Irmã Maria Angélica, já temos alguma afinidade com o espiritismo e sabemos que a morte não existe. Apenas a morte do corpo físico. Mas o espírito ele é imortal e ele tem vida eterna. Então, eu pergunto para vocês, será que a gente acorda de manhã pensando, atenta, conectado com o nosso mentor, atenta às coisas que acontecem, pensando assim, poxa, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo possível, mas ainda assim determinado acontecimento aconteceu comigo?
Era para ser, não era para ser, podia ter sido evitado, dentro das circunstâncias da família que a gente tem, do chefe que a gente tem, dos companheiros, marido, mulher que a gente tem, dos filhos que a gente tem nos nossos lares. Porque, olha, eu não sei, vocês já estão familiarizados, não tem ninguém vindo aqui pela primeira vez, né? Mas, então, vocês já devem saber que a família e quem a gente recebe na nossa casa, né, filhos e tudo mais, tá tudo ali adversário de antigamente. Pelo menos um tem. Pode até ter, assim, né, um que veio ali para ajudar a aguentar a barra e tudo mais, né? Mas, geralmente, é adversário. Se não é dessa, é de outras, que, de repente, já está, assim, praticamente 100% resolvido. Às vezes, não, é a primeira reencarnação. Porque é batata. Quando esses processos, assim, coitado dos obsessores que levam a culpa em tudo, que a gente sempre acha que nós somos as vítimas, os oprimidos, os pobres coitados, né? E o obsessor é o cruel. Só que, sabe aquele negócio que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Quando a gente só tem uma fatia dos acontecimentos, um ponto de vista, de fato, nós somos as vítimas, os perseguidos, os oprimidos. E, pô, às vezes é difícil pra caramba. A gente passa por cada situação que é difícil. Que às vezes a gente para, senta e pensa, essa programação reencarnatória veio errada para mim. A gente pensa, essa programação não era minha, o que foi que está acontecendo aí? E é difícil mesmo. A gente precisa de força para se sustentar. E ainda por cima, tem os obsessores para dar aquele plus, né? Mas por quê? É a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, que a gente prejudica o nosso próximo, vem de encontro a nós. Então, por isso a importância, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Se a gente não sabia disso antes, ou sabia, fechou os olhos, os ouvidos e etc., agora a gente tem que praticar isso. Será que a gente ainda está juntando adversário para as próximas vidas, para perder mais tempo, para ter mais obsessores? Porque se os adversários reencarnarem antes de nós, vai tudo ficar com a gente. Ainda tem essa. A gente tem que rezar para eles evoluírem, né, e não ficarem tanto assim. Então, o que a gente está fazendo a partir de agora? Bom, a partir de agora eu tenho aquele chefe chato, mala, eu tenho aquela cunhada, eu tenho aquele marido, mas tudo tem que ser assim, com amor. Porque se não for com amor, não é resolvido. O amor é o grande remédio, é o grande antídoto para todas essas mágoas, raivas, ressentimentos, desavenças. Não adianta aquela coisa, né, que a gente fala muito na casa espírita, faz uma piadinha. Ai, mas eu vou aturar muito esse marido ou essa mulher, porque aí na próxima eu venho sem ele. Não necessariamente. Depende da intenção, do amor que você construiu, não é? Ali naquele relacionamento. Tudo depende. E a gente não consegue enganar as leis divinas. A gente até acha que a gente vai burlar as leis divinas e não vai ter que pagar a fatura. Mas ela chega. Onde a gente estiver, chega. E... Estão rindo aí, né? É. A fatura chega, não tem escapatória. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Por que vocês acham que a gente está passando por um período tão turbulento no nosso planeta? Não é só no nosso país, não, no nosso planeta. Por que será que a gente está passando por períodos tão turbulentos onde a gente precisa, não é mais, é urgente, onde a gente precisa aceitar a opinião dos outros, aceitar os outros como eles são, onde a gente precisa administrar a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa amargura, administrar a nossa boca, a nossa língua, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, administrar as coisas que a gente publica nas redes sociais, as coisas que a gente repassa para os outros nas redes sociais.
Por que será que a gente está vivendo aqui encarnado nesse momento? Não é por acaso. Teve um plano reencarnatório. Então, a maior besteira que tem, e tem muita gente aí, a maior besteira que um espírito encarnado atualmente no planeta Terra pode fazer é criar adversários por causa de política. Eu não falo de política e também não vou falar aqui, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo, porque a gente está falando aqui de reconciliar-se com os adversários. E quantas pessoas a gente vê fazendo adversários por coisas tão pequenas, por coisas tão bobas. Então, vamos tirar a política para não entrar nesse assunto. Vamos lá. Tirando política, às vezes são coisas pequenas. Porque fulano não me ligou no meu aniversário de 1885... não me mandou aquela mensagem cantada no telefone que mandava para todo mundo, aquele carro de som, não, fez para todas as amigas e não fez para mim. Porque fulano está com a minha Tupperware até hoje e não... porque fulano, você viu, gente, você viu o que ela fez comigo? Não me deu carona para aquele aniversário. Ou então falou com a menina que eu não gosto, que eu não falo. Foi lá, falou, agora não é mais minha amiga. Gente, quanto? E a gente vai só colhendo adversário, porque os adversários que Jesus falou para nós não são só os inimigos mortais, como Getúlio Vargas e Carlos Lacerda foram. São também aquelas picuinhas bobinhas do dia a dia, da família, entendeu? Sabe? Aquela coisa assim, combinamos, cada um almoço, cada um leva uma coisa, fulana levou só uma salada, não falo mais, não chamo mais. Fulana... Gente, a gente faz isso direto. Eu faço isso, assim, ainda não sou, né? Estou aqui, mas não sou santa. Então, a gente vai errando, vai aprendendo. Aí tem horas que a gente tem que parar e pensar assim, não, calma, não é por aí. E, claro, coisas mais graves, né? Às vezes eu conheço alguns casos de irmãos que brigaram com irmãos e não se falam há anos. Pais que brigaram com filhos e não se falam há anos. Gente, quanta perda de tempo. Obrigada. Quanta perda de tempo. Liga para esse irmão, liga para esse pai, liga para essa mãe. Faz um novo começo. Deixa para trás aquilo... Marcela, mas foi horrível. Você não sabe. Você fala isso, você não sabe o que me fizeram. Eu realmente não sei o que te fizeram. Mas eu sei o que você pode fazer por você a partir de agora. Eu sei o que você pode fazer pelo seu espírito, pela sua evolução, pela sua saúde física e mental. A ciência já comprovou hoje quantas doenças do corpo físico são criadas, aparecem no nosso organismo por situações que nós não soubemos perdoar. Muitas vezes não estavam na nossa reencarnação, na nossa programação, no nosso planejamento reencarnatório, mas nós plasmamos essas doenças dentro do nosso corpo físico porque nós guardamos mágoa, rancor, raiva. A gente não precisa entrar em contato com essas pessoas, se não for possível. A gente pode fazer o quê? A terapia da prece. A gente inclui esse irmão, essa irmã, nas nossas preces diárias. A gente coloca o nome aqui na caixinha. Mesmo que a gente coloque com raiva no início, raiva mesmo, vou botar o nome desse infeliz, bota. Daqui a pouco, você vai se tornar um hábito para você. Aí você não vai mais sentir raiva. Depois você vai começar a pensar assim, nossa, sabe que eu até agora estou botando o nome aqui, está me fazendo bem? Você vai botar. E aí, até aquilo ir se desfazendo, aquilo ir se dissolvendo dentro de você. A mesma coisa na prece, mentaliza que você está dando um abraço nessa pessoa, está dizendo, meu irmão, eu te perdoo, foi o melhor que você pôde fazer na época, esse é o meu melhor agora, vá em paz. Pode ser, a pessoa já pode ter desencarnado, a pessoa pode estar encarnada, então... Isso, não tem erro. Começa a fazer. Marcela, é impossível para mim, eu não consigo. Escreve o nome, bota na caixinha. E tem que ser assim, aos poucos.
sabe? Assim, muito aos poucos, mas tem que ser constante, tem que ter eficiente, porque o nosso esforço, como já nos dizia, né, os Espíritos, e no Livro dos Espíritos, o nosso esforço em dominar essas nossas más tendências, em tentar nos melhorar, perdoar, exercitar, o nosso esforço será muito levado em consideração. A gente precisa se mover, porque a lei divina, ela tem esses alicerces. O primeiro, de arrependimento. Eu fiz isso, mas eu não quero mais fazer isso. Eu tenho consciência do que eu fiz e eu não quero mais fazer isso. O segundo, de expiação. Eu agora preciso pagar. Eu não gosto de usar a palavra pagar, mas assim, agora eu preciso me reajustar com a lei. E a reparação. Agora eu preciso devolver aquilo que eu tirei da lei, do meu irmão, do meu próximo. E isso é muito mais fácil de ser feito com Jesus. Com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos mentores, com a irmã Maria Angélica. Estar nessa casa de amor, de afeto, de solidariedade, de prática no bem. Quantas oportunidades, eu sempre gosto de falar, de trabalho no bem. Quantas oportunidades de mantermos a nossa mente ocupada. Se fizemos o mal nessa encarnação ainda e lembramos disso, nos sentimos culpados, venhamos para casa e façamos o bem. O amor não cobre a multidão de pecados? A dor também cobre a multidão de pecados, mas é um caminho muito mais sofrido, muito mais dolorido. Por que não pelo amor? Por que escolher por tantos séculos o caminho da dor? Quando a irmã, quando Jesus estão de braços abertos, nos chamando para o caminho do amor, do bem ao próximo. Então, eu espero que a gente consiga sair daqui hoje sustentados por Jesus, pelos nossos mentores, pela irmã Maria Angélica, que nós estejamos sustentados por esses amigos queridos, porque se o nosso livre-arbítrio, a nossa imprevidência, a nossa imprudência, muitas vezes nos meteram já em muitas confusões, tenho a certeza de que nós só sairemos dessas confusões de mãos dadas com Jesus, com Deus, e eles estão ali, à nossa disposição, que possamos sair daqui com a certeza e pedindo a esse mestre querido lucidez para melhores escolhas, coragem para exercer o perdão, exercer a fé, exercer o bem e amor dentro dos nossos corações, para que nós possamos acolher a todos aqueles que precisam, e são muitos, a começar por nós. Então, que Jesus nos abençoe, um bom dia e uma boa semana para todos nós. Graças a Deus.